Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais um Conecta Agora Pecuária, hein? Gente, ela prometeu e cumpriu, né, Luiz? Você viu só? Ei, que bom, hein? Promessa é dívida. Gente, hoje a gente tá aqui com comitê? Comissão. Claro, representando a comissão Elza Kugler e Lisete Petter. Isso? Isso mesmo. Gente, obrigado. Obviamente eu já começo os podcasts agradecendo, né? Porque a gente sabe da correria do dia a dia de vocês, principalmente quem está trabalhando no campo também, né? Além das atividades aí das propriedades, ainda tem as outras atividades, essas que nem a Elisete, a Elza tem. Então eu já começo agradecendo, né? Geralmente eu inicio agradecendo, porque realmente disponibilizar um tempinho para vir para cá exige um pouquinho de vocês, né? Obrigado, gente. Obrigada a vocês, né, de nos darem convite, né? Mulher cooperativista. Bom, sei que é um papel fundamental, tipo, da mulher, assim, da mulher, na verdade, né, com construção de tudo. No cooperativismo não foi diferente, né, Luiz? Eu andei estudando um pouquinho aí, porque Rockefeller, no surgimento. Nossa, você tá ficando bom, hein, Cleverson? Tem que fazer meu papel aqui. Nossa, olha, vocês são especiais, ele se preparou. Eu sei que um grupo lá de pessoas que fundaram o cooperativismo, que hoje é a nossa base, claro, teve a participação das mulheres. Isso aí, teve a participação das mulheres. Bom, então desde lá, hoje a gente está aí com uma atividade, digamos que pungente, que é o cooperativismo. E Luiz, conta pra mim o papel da mulher, claro, obviamente faz parte do seu setor lá no cooperativismo, o surgimento, como que aconteceu, e claro, as mulheres aí vão trazer um pouquinho mais pra gente da história, porque a gente Elisete, eu vou ficar trocando os nomes, que a gente desculpa. Eu trouxe as duas com E ainda, né? Nem pra facilitar a tua vida e trazer. Dupla de duas. Ela já falou assim pra gente, assim, que quando começou nem tinha nascido ainda. Não, nem eu, tá? Não. Nem eu. Você respeita a minha juventude, porque nem eu. Não, ainda mais porque no episódio anterior, a Luísa falou que jovem é dos... Até 35? Então, eu sou jovem, desculpa. Até 35 é jovem. Não, eu achei o máximo. Quando eles falaram, vamos colocar até 35, eu falei, que bom. Nossa, vou me sentir jovem mais um tempo ainda. Vou estar dentro desse quadro aí por um tempo. Não, eu não, né? Bom, não sei por um daí. tempo. Eu sou jovem, tá? Eu também. Jovem de cabeça, de espírito, né? É isso que importa. Eu acho que a gente tem que mudar, né? Jovem não é até 35. Não. Jovem é quem tem espírito jovem. Tem velho com 25 anos, gente. É verdade. Nem isso. Se for pegar meu estilo musical de música, eu sou velho. Arcaica. Mas assim, Cleverson, você trouxe ali um pouquinho, né, da mulher cooperativista, essa representatividade, onde surgiu, como começou. Eu acho que a gente tá, assim, com as duas pessoas que mais sabem sobre isso, que mais viveram isso e que podem contar, assim, nos mínimos detalhes para nós toda essa história, né? Mas ali com a área de cooperativismo, eu gosto de falar assim que a gente tem até orgulho em trabalhar com mulher cooperativista, né? Existe o jovem cooperativista, nós também temos orgulho porque são duas gerações diferentes e que se completam, mas trabalhar com a mulher cooperativista dá espaço para a mulher desenvolver todas essas mulheres que estão na atividade, seja lá na atividade no campo ou seja ali numa atividade mais administrativa, de gestão. E ainda isso, estão cuidando do lar, cuidando da família, sendo o braço direito, esquerdo, né, do esposo. E fazendo tudo aquilo crescer. E em conjunto com isso, a gente ter elas dentro da cooperativa e a gente poder ajudar e propiciar esse desenvolvimento para elas, é gratificante, assim, né? Ter isso. E ter essa comissão do Mulher Cooperativista, da forma como ela é constituída, da forma como elas representam e participam, é muito legal. Porque ali a gente tem diferentes perfis, né? Tem aquela que está na administração, tem aquela que tem uma outra atividade além do agronegócio, tem aquela que está ali na propriedade, colocando a mão na massa. E aí a gente consegue entender todas as realidades e aí consegue atingir todos os públicos. Então, ninguém fica de fora, né? E sempre em um objetivo comum. O objetivo é desenvolver, fortalecer, preparar essas mulheres. Então, nada mais do que um cooperativismo, né? É o cooperativismo correndo ali na veia de todas elas. O sangue azul, O sangue azul, verdade. Azul. Além do coração, é o sangue também, né? Professor Castrolanda. É verdade. Gente. Isso aí. Legal. Gente, aí, agora eu vou abrir o microfone para vocês. Fiquem à vontade para contar para nós aí como
Você começou falando de algumas datas, o grupo que criou era eu, a Elza e mais um, era 3. Eu acho que dá para mim começar, né? Falar. Pode falar com mais primeiramente, propriedade. Desculpa, eu queria saber qual que é a atividade de vocês. A gente começou aqui com Conecta Leite. Inclusive tá o logo. E no próximo episódio, prometo, ele tá com um logo novo. Mas a gente começou com alguns episódios realmente focados na cadeia do leite. Agora a gente está abrindo, agora é Conecta Pecuária. A gente vai pegar suínos, agrícola, né? Então a gente abriu para todos os ramos aí que a cooperativa vem tocando. E qual que é a atividade de vocês hoje? O nosso foco, né, o Grupo Coelp, do qual eu faço parte, meu marido, eu e 2 filhos, está mais na área de agricultura, pecuária de corte, reflorestamento. Esse é a nossa prioridade. Não temos leite, né, pecuária de leite, mas sabemos bem como que é. Meu marido foi criado nessa realidade. E a Elza... eu vendo carro. Tudo a ver com leite, né? Na realidade, quem toca a propriedade é meu irmão, o Cláudio, né? Meu pai hoje já está um pouco afastado, mas também sempre está presente. E eu toco a concessionária de automóveis. Mas por que você está aqui, né? Se você não está presente diretamente na área agrícola, porque meu irmão tem agrícola e tem pecuária também, né? Mas não o leite em si. Mas eu toco a concessionária e faço parte da cooperativa, sou associada da cooperativa. E então a minha missão é com as mulheres mesmo. Isso eu posso começar, né, do início aqui, que o início foi comigo, contando um pouquinho da história do início. A cooperativa sempre teve um evento para as mulheres uma vez por ano. Isso faz anos que acontece. Hoje eu não saberia dizer se é 23, 24 ou 25 anos. Mas em 2008 eu fui para esse evento. E como é que era feito o evento lá naquela época? Era escolhido algumas pessoas para trabalhar na comissão, para organizar o evento do ano seguinte. E eu nunca queria, porque para mim eu falei, eu não, já tenho tanta coisa para lidar. É aquela história, quanto mais você tem, parece que mais missão você recebe. E naquele ano me escolheram e eu não tive como dizer não, né? Eu falei, bom, tudo bem. Eu tinha pouca noção da cooperativa, porque meu irmão que ia lá na cooperativa, a gente até gosta de brincar, né, Elisete, que quando a gente entrava naquela porta da cooperativa, a porta se abria, não como hoje, mas assim, você entrava num vazio, não tinha uma secretária, não tinha nada, parece que a gente ficava toda acolhida, assim, a gente tinha medo de entrar na cooperativa naquela época, né? E foi muito bom, porque eles me chamaram para essa comissão. E eu gostei tanto que eu não quis sair e fiquei até agora. Saí só o ano passado por causa do nosso estatuto, que eu tinha que ficar só 6 anos. E depois que fizemos o estatuto, né? Regimento. Então, o regimento, isso. Naquela época, sim, eu fui e o que eu olhei, assim... Todo ano mudava a comissão. Então, mudando a comissão, cada ano ia ser a mesma coisa, porque eram as pessoas diferentes, não pensava em ter alguma coisa que fosse dar continuidade. E quando chegou no fim, acho que eu gostei tanto de estar lá, né? Eu achei que assim que nós podíamos desenvolver tanto, que eu sugeri que a gente permanecesse a mesma comissão para o ano seguinte. Tanto que a Mulher Cooperativista, a gente coloca a data de 2009, né? Então, o ano passado fez 15 anos dessa história das mulheres. E depois, no ano seguinte, eu fiquei, no outro eu fiquei, e aí a gente foi crescendo, sabe? No começo, assim, era bem estranho, porque as mulheres não tinham muito voz ativa dentro da cooperativa, nem para pedir as coisas, nem para ajudar os maridos. Eram os maridos que iam dentro da cooperativa e as mulheres não tinham isso. Aí, o marco dessa nossa jornada da Mulher Cooperativista foi um curso que a gente pediu para a cooperativa naquela época, a Mulher Atual. Aí, só que assim, nem o setor acreditava nas mulheres, sabe? Nem o setor que fazia os cursos de treinamento, eles não acreditavam, né? Tanto que era um homem que coordenava, né? Então, a gente foi pedir, olha, nós queremos um curso qualquer, né? E eles vieram com o curso da Mulher Atual, que eram 8 semanas que a gente tinha que estar lá, né? Era 8, né, Elisete? Era um curso... Do Senar. Do Senar, E foi tão engraçado que marcaram o curso. Nós fomos
felizes da vida com o curso. Só que um curso sem divulgação, quem foi? Tava lá na porta 3 pessoas. Vocês duas e mais alguém. Não era nem a Elisete. Não era nem a Elisete. É porque, assim, não houve divulgação, né? O próprio setor mesmo não divulgou. Aquela época não existia circular, tanto que a circular nós que incentivamos fazer, porque a circular era uma coisa que a gente sempre queria colocar as notícias do Grupo da Mulher. Bom, ou nós arranjava 20 pessoas, né, para fazer o curso, ou nós não ia fazer, ia ficar no zero, né? E mulher guerreira e tudo, aí, aquela época a Débora estava passando por acaso. E a gente viu a Débora, nossa, Débora, você veio para o curso? Eu falei, não, eu vim ver um negócio aqui na unidade de batata, na época, né? Eu não sei, mas que curso? Não estou nem sabendo. Bom, aquelas 3, 4 mulheres que estavam lá para o curso arregaçaram as mangas, né? E nós pedimos para o pessoal do Senar que desse mais uma semana para nós, porque senão não iria sair o curso. E a gente precisava pelo menos 23 mulheres. E foi muito bom, porque arregaçamos as mangas. A gente conhecia as pessoas, mas assim, não sabia se as pessoas iriam participar. E aquela época, curso, Deus livre as mulheres. Nós, para trazer as mulheres para o curso, era... né? É que não tinha essa consciência que a gente tinha que aprender. Mas na semana seguinte, nós estávamos com 30, né? E conseguimos formar 26 da mulher atual naquele curso. Então, foi um marco, porque esse curso trouxe para nós 4 projetos, né? A gente participou desses projetos e sendo um deles, hoje, é Amigas do Leite, né? A Amigas do Leite foi da tua turma, né? Não, Amigas do Leite, Elza, não foi no Mulher Atual. Não, mas é mesmo. Foi depois no PDL. Tá certo, Desculpe. foi no PDL. É que esse curso deu asas para o PDL. Que foi o curso também que trouxe as mulheres, daí sentiram mais necessidade de curso, e no PDL que surgiu os projetos, né? E tanto que o projeto das imersões que nós temos, que hoje a gente faz imersão 2 vezes por ano. Esse projeto das imersões surgiu no primeiro PDL. Então, na época, era abrindo horizontes. Por quê? Porque a gente achava que as mulheres tinham que visitar as propriedades, as mulheres tinham que visitar as cooperativas, elas tinham que sair para o mundo para conhecer. E um negócio muito pitoresco foi uma senhorinha do Socavão, que fazia parte do curso, né, do PDL. Ela nunca tinha ido num hotel, para você ter uma ideia. Ela chegou para mim e falou assim, mas esse sabonetinho aqui eu posso usar? E esse shampoozinho eu posso usar? Sabe? Então, a gente viu que a partir daqueles cursos começou um crescimento, né? Um crescimento enorme para esse grupo. E aí a gente foi trabalhando, daí a Elisete pode contar um pouco do PDL2, eu fiz parte do PDL1, né, que foram os marcos da mulher cooperativista, da Elisete tem, as Amigas do Leite surgiu no PDL2, né, Elisete quer falar um pouquinho? Talvez só complementando o que a Elza disse, né? Então, após essa formação do Mulher Atual, ali surgiu uma comissão. Na verdade, eram 12, 13 mulheres, né? Isso. Que começaram a fomentar, né, a participação da mulher na cooperativa. E essa comissão começou a trabalhar para pedir, né, mais coisas direcionadas às mulheres. Na época não existia nesse formato, né, de assessoria de cooperativismo. Então, quem era, de certa forma, nosso ponto de apoio era uma pessoa do RH, que acompanhava tudo isso. E ali surgiu, então, essa comissão e ela começou a reivindicar, né, coisas para as mulheres. Então, veio o primeiro PDL, que é um programa de desenvolvimento de liderança, né, focado nas mulheres. Era 1 ano e meio, mais ou menos, de treinamento, o curso. Depois, o segundo PDL, e ali começou a formatar melhor a comissão mesmo, né, talvez nos moldes de que é hoje, né, a comissão. Nessa comissão, né, como a Elza comentou, a gente tinha que elaborar projetos. Só complementando, bem no início, lá quando a Elza falou tudo, eu não fazia parte, eu estava envolvida na cooperativa, em conselho fiscal, comitê de suínos, né? E eu entrei depois nesse segundo PDL. E ali surgiram
né, o PDL 1 e 2, surgiram projetos maravilhosos que até hoje estão na ativa agora como programa. Eu posso dizer que nesses PDLs nasceu, como a Elza falou, Abrindo Horizontes, que é as imersões que eram feitas para as mulheres. Inicialmente, essas imersões foram feitas dentro da própria cooperativa, né, para que as mulheres conhecessem a cooperativa. Então, teve visitas às unidades de fábrica de ração, na época, né, a Alegra, a unidade que é em conjunto, né, da União, a UPL, o Moinho, né, da herança holandesa, e ali o próprio escritório, né, que o que a gente percebeu que as mulheres, principalmente as mais, como que eu vou dizer, não desmerecendo, não, mas que eram menores, que tinham uma atividade menor, né? Porque a nossa cooperativa tem vários tamanhos de produtores grupos, e tudo mais. Elas nem ir ao escritório, elas tinham noção de como que era. E nesse projeto, então, nasceu as Amigas do Leite, que hoje é um programa, de certa forma, está vinculado ao Mulher Cooperativista, mas é independente, tem uma comissão independente. Vocês fazem parte também desse programa, ou não? Sim, temos representantes. Né? Hoje, na nossa comissão, são 7, né? Isso. E tem 2 que participam de forma bem ativa. Para participar do Amigas do Leite, você tem que ser integrado ao negócio leite, né? Então, como a Elza e a Elisete não são integradas ao negócio leite, nós temos outras pessoas da comissão que são integradas e aí elas participam também dessa comissão do Amigas do Leite. Mas a comissão Mulher Cooperativista, ela tá ali para dar o apoio, né? Independente se tem cooperadas, né, pessoas da comissão que são cooperadas do leite ou não, elas estão ali para dar o apoio, justamente porque esse programa partiu do Mulher Cooperativista. Legal. Né? Por mais que hoje ele anda sozinho, mas ele faz parte do Mulher Cooperativista. Assim como o jovem, né, cooperativista, que hoje é totalmente independente, ele nasceu de um projeto das mulheres. Eu pergunto porque, por ocasião, a gente está programando mais uma conversa aí com Amigas do Leite, né? É ótimo. Perguntei, vai que vocês vão voltar de novo para cá. Com certeza. Os jovens, né, hoje são totalmente independentes, não tem mais nenhum vínculo direto com a mulher cooperativista. A gente faz algumas atividades até que em conjunto ou com apoio de um para o outro para um, como dizem. Então, e outros projetos sociais que foram feitos. E ali se fortaleceu a comissão da Mulher Cooperativista nos moldes atuais, né, com 7 pessoas, e que começou a coordenar todas as atividades com as mulheres, né? E também um regimento interno, né, onde estava tudo que a gente podia, não podia, tudo de acordo com o estatuto da cooperativa, né, que não poderia ser. Digamos assim, tem uma grande confusão entre comitê e comissão. Os comitês são das atividades de produção da cooperativa, né? O comitê agrícola, pecuária, batata, etc. E existem 2 comissões, que é a comissão da mulher cooperativista e a comissão dos jovens, né? Então, aí porque as outras atividades, elas estão todas regulamentadas no estatuto. E os jovens e as mulheres não prevê no estatuto isso, né? Então, daí ali foi surgindo, né, os pedidos para que tivesse alguém na cooperativa que pudesse nos ajudar, né? Porque era tão fácil a gente inventar coisas, mas quem que vai nos ajudar a operacionalizar isso, né? Então, o que surgiu foi pedido uma pessoa, né, Elza? Sim, nós viemos de um encontro que a gente teve em Foz do Iguaçu e a gente foi visitar 3 cooperativas e nessa imersão, era um final do curso do PDL 2, né? E nessa, não era o PDL 1 ainda. E no final da viagem, a gente sentiu tanto essa necessidade de ter uma pessoa lá para nos representar. Porque até então era a Ana Júlia e a Fábio,
que era do Recursos Humanos, né? Que sempre que a gente precisava, a gente corria atrás delas. Mas a Ana Júlia era a secretária da diretoria e a Fábio era do Recursos Humanos. Então, não que a responsabilidade era delas, né? Mas elas eram um ponto de apoio que vocês tinham na época. E daí a gente foi naquela época conversar com o Marco Prado, né? E fizemos uma reunião com a comissão e dissemos assim, olha, a gente viu lá tanta coisa, desenvolvem tanto as mulheres e os jovens, nós precisamos desenvolver mais. Nós não podemos ficar engatinhando aqui, a gente precisa ter uma pessoa dentro... E que engraçado, né? Hoje a gente usa tanto o Sescope, né? E na época nós não usávamos o Sescope, que era uma verba que a gente já paga já e tudo. existia o recurso, mas vocês não sabiam como... mas assim, mesmo o pessoal não sabia. E até hoje... porque também elas não tinham braço para isso, né? Elas tinham o apoio das pessoas ali de dentro da cooperativa, mas ninguém que ficasse ali com a responsabilidade, a atividade de movimentar o Sescope. Porque o Sescope, você precisa estar ali, né? Ele tem vários eventos, tem regras. Então, não tem como elas fazerem isso também, né? Mas é um apoio muito legal que a gente tem que usar mesmo, né? A gente tem que super aproveitar. Precisa, porque a gente usa muito o Sescope hoje, né? Então, a gente achava que a gente tinha que ter um coordenador, né? Uma coordenadora, um coordenador, alguém assim. E foi tão engraçado, pena que a Rosélia não pôde estar conosco aqui, mas foi tão engraçado que a gente chegou para o Marcos, que era na época que era o gerente, né? E a gente, olha, nós precisamos de uma pessoa. Você tem que arranjar uma pessoa para nós, senão os nossos projetos, as nossas ideias, o nosso apoio não vai para frente. Então, e ele foi tão engraçado porque ele já tinha achado a pessoa que era a Rosélia, né? Que a Rosélia era agrônomo naquela época da cooperativa, né? E ele disse assim, chamou nós e disse assim, olha, eu achei uma pessoa porque eu não achei a pessoa certa ainda para vocês, mas eu achei essa pessoa aqui que pode ajudar vocês até nós achar a pessoa certa, né? E ele apresentou nós a Rosélia e a gente levou a Rosélia numa propriedade da dona Marlene na época para conhecer as meninas e tudo que estavam fazendo o PDL e tal. E quando a gente levou lá, a gente disse, para que outra pessoa? É a Rosélia. Pronto. É a Rosélia. E aí a Rosélia realmente ficou como nossa coordenadora, a primeira coordenadora nossa. Hoje ela faz parte da comissão, né? Como esposa de cooperado, e não está mais ligada, né, à cooperativa. A cooperativa. Mas a gente fica muito feliz dela estar do nosso lado. E foi aí que tudo foi crescendo, né? Daí a gente conseguiu a sala da mulher cooperativista, porque a gente tinha os encontros, aí cada hora numa sala, sempre era um problema sala na cooperativa, né? E a gente conseguiu a nossa sala, tanto que até hoje a nossa sala da mulher cooperativista está lá. Todo mundo tem ciúme da nossa sala, mas é uma coisa bem, assim, gostosa, né? Então a Rosélia veio para agregar e aí a gente foi crescendo cada vez mais. Foi fácil? Não, foi muito difícil. Eu lembro de uma reunião, ainda comentei com o seu Franz, no Dia da Mulher, que a gente fez agora semana passada, eu comentei com o seu Franz, seu Franz, se não fosse o senhor, porque a gente chamou ele para uma reunião, a gente achando que a gente estava a 1000, né? E daí o que aconteceu? Nós não tinha direção nessa reunião, né? Porque era bem o comecinho. Daí, no final da reunião, ele chegou para todo mundo que estava na reunião da comissão e disse assim, vocês não estão preparadas, vocês têm que crescer muito ainda. Era o presidente, né? E a reunião foi com o conselho de administração. Doeu, mas foi importante, né? Foi muito importante, porque a gente viu que... Tanto que teve uma reunião que a gente preparou para ir para fazer como conselho, né? E a gente preparou aquela reunião, assim, tudo em figurinhas, em desenho, formato mulher. Tudo bonitinho. Florzinha, né? Aí, quando a gente chamou a Ana Júlia e a Fábio para olhar a apresentação que a gente fez, elas olharam para nós e falaram assim, tá tudo errado. Homem gosta de números, homem não gosta de foto. E realmente aquela reunião foi muito importante para nós, porque eu lembro que o Richard Borger olhou para mim e ele escutou tudo que nós tínhamos que falar. Daí ele falou assim, olha, a cooperativa sempre quis ter um grupo de mulheres para trabalhar. Enquanto foi da cooperativa tentar conseguir o grupo, nada deu certo. A hora que as mulheres arregaçaram a mão e disse, vamos fazer,
vai dar certo, tem tudo para dar certo. E realmente deu certo, passamos por perrengues, tentamos desistir várias vezes. Cada vez que eu queria desistir, essa daqui dizia, não, vamos, levantamos. Aí a outra queria desistir, nós levantava, sabe? A nossa sorte, que eu sempre digo, né? Porque a Débora também participou sempre, né? De maneira bem ativa. Então, nós três, que de certa forma estava mais... A tempo ali, firmes, né? Quando a Elza dizia, não quero mais saber, eu vou embora, vou cuidar da minha vida, as outras seguravam as pontas. Quando eu dizia, chega, não quero, né? Não dá mais, a gente não consegue, as outras seguravam. Então, a gente sempre diz que, graças a Deus, a gente esteve sempre... junto. Não, as três não estavam no mesmo tempo de dizer chega, porque senão teria acabado, né? Porque, como a Elza disse, a gente recebeu muitos nãos, né? E eu acho que esse também, né, Elisete, pegando esse gancho numa reflexão, assim, acho que é muito papel da comissão também. É importante ter uma comissão por isso. Sim. Porque quando uma tá ali meio... eu acho que eu vou desistir. Não, volta aqui, que você é importante para nós. Você faz parte disso. E não digo só das mulheres que estão na comissão, não. Digo, num geral. A comissão da mulher, ela tá ali representando tantas outras mulheres. Porque não tem como a gente fazer uma reunião com todas elas e discutir o tema ou o que a gente vai fazer com todo mundo, né? Mas elas estão ali para também. Quando alguém tiver meio... acho que tô indo pro caminho de desistir, a gente pega lá de volta e fala, não, vem cá que eu tô contigo. Eu tô contigo. Né? Acho que a mulher faz muito isso, né? Já por ser mulher. Mas acho que ter uma comissão ainda, e tão bem representada como as meninas que fazem parte da comissão, eu acho que isso é primordial, sabe? Que quando uma tá deixando a peteca cair, a gente vai lá e volta. Segura. É que a gente, né, como mulher, assim, é muito reflexiva, né? Então, essa comissão foi, né, a estruturação dela uma coisa fundamental. Porque é uma visão minha, e sei que a Elza compartilha disso, e as outras. Nós temos um movimento Mulher Cooperativista Castrolanda. E daí essa comissão, que ficou anos e anos segurando as pontas, até a gente ter o nosso regimento, nosso processo eleitoral e tudo mais, né, que é regido. Temos as nossas pré-assembleias das mulheres. E, assim, a gente percebe uma coisa que a gente sempre comentava e era uma frustração, porque às vezes vinham mulheres e participavam de maneira bem ativa e faziam as imersões e cursos e treinamentos que tinham, e depois meio se afastavam, né? A gente disse, puxa, mas que ruim isso. Só que daí a gente começou, né, a ter assim aquela percepção de que, não, mas veja, ela se envolveu na propriedade. Isso aí. Ela está sendo ativa, então ela não precisa estar o tempo todo ligado ao trabalho da comissão. Sim. Talvez ela esteja aplicando o que ela aprendeu, o que ela desenvolveu, colhendo tudo que aquele período de treinamento proporcionou para ela lá dentro da propriedade, e agora está caminhando. Sim. Né? Então, é uma expectativa que realmente a gente tem que falar, meu Deus, mas a pessoa sumiu. Não é que ela sumiu, agora o foco dela está em outra coisa, né? Ela está colocando a energia dela ali, de tudo que ela aprendeu. Então, olha que legal. Acho que isso é muito mais gratificante do que a gente olhar, tipo, não, tá sempre aqui, tá todo dia aqui. Isso mesmo. Mas e tá aplicando lá? Tá fazendo sentido? Porque, né, o que a gente fala muito, assim, de temas e eventos que a gente vai fazer. Faz sentido isso? Qual que é o retorno disso, né? O que elas vão aprender? O que elas vão tirar? Porque fazer por fazer não tem sentido. Não faz parte sabe, da nossa percepção. E eu digo nossa porque eu me incluo ali na comissão delas. Com certeza. Então, tudo a gente olha assim para a realidade, quais frutos, qual é o impacto para a cooperativa também. Né? Então, é muito legal ver esse retorno. E a gente nota que houve muito crescimento, sabe? Muito crescimento das mulheres, assim, nesse sentido. Nas suas propriedades, até querendo ajudar os maridos, né? Porque eu acho assim, a mulher faz tanta coisa, assim, ela pode ajudar o marido. Então,
houve muito acolhimento por parte dos maridos aceitarem as mulheres a ajudar na propriedade. Então, hoje, se você for ver, tem muitas que estão trabalhando ali na área administrativa da própria fazenda, da propriedade, e os maridos estão no prático lá, né? Então, a gente nota, assim, que, claro, não vamos levar todos os loiros para nós, né, Elisete? Não, isso Mas grande foi o crescimento, sabe? Então, foi muito importante para muitas mulheres. Nós temos um grupo de Piraí do Sul que é forte, tem muitas mulheres que participam de lá. Tanto que quando vem os eventos, nossa, o ônibus lota, né? Vem para cá, para os eventos e tudo. Então, a gente vê o quanto eles cresceram, sabe? E às vezes as mulheres nem se reuniam lá em Piraí do Sul, né? E hoje se reúnem, vieram para o evento agora, trouxemos um ônibus cheio de mulheres, então elas estão buscando, né? Isso é importante mesmo. E até quando a gente olha para o número de cooperados hoje, né? Assim, eu não sei dizer bem ao certo qual é esse percentual, porque tem que perguntar isso agora. Tem que atualizar. Não... Você falou em nome, gosto de números, qual é o número? Não vou saber falar desse número aí. Mas hoje a gente tem um crescimento de mulheres cooperadas. Isso. Né? Então, antes, o mulher cooperativista eram esposas de cooperados e filhas de cooperados. E raras cooperadas. Hoje em dia, a gente já pode falar que o mulher cooperativista é composto por cooperadas, esposas de cooperados e filhas de cooperados. É verdade. Algum tempo atrás, claro, não é talvez não seja a realidade hoje, mas cooperadas chegava a 30% do número de cooperados da Castrolanda, né? Bastante. É bastante. Deve estar ainda em torno disso, né? Esse percentual. Eu trago esse dado atualizado, tá bom? Eu estou sempre ficando com uma proposta para eu trazer de novo, entendeu? Para a próxima. Ela tá gostando. Eu tô ficando assim, não, na próxima eu trago isso, na próxima eu trago aquilo. Na próxima eu vou trazer ela de convidada. Ela vai do outro lado, vou entrevistar ela. É verdade. Mas é assim, né, só com... Desculpe, Cleverson, né? É assim, o que a gente vê muito, e é o nosso foco do nosso trabalho, é fazer a mulher entender que ela tem um papel, que ela pode desenvolver esse papel. E, como eu já disse anteriormente, a Castrolanda tem vários níveis de produtores, né? E tem desde o pequeno até grandes produtores. Você vê que essas mulheres estão começando a sentir que elas têm valor, que elas podem ajudar seus maridos, que elas... Nossa, nós temos mulheres que elas que tocam leiteria, principalmente, né? E também na caminhada, assim, é uma coisa que quando a gente está meio para baixo, a gente pensa... Teve casos de mulheres que tiveram a infelicidade de perder seus maridos, assim, de maneira repentina, e que faziam, né, vieram fazer parte do Mulher Cooperativista e conseguiram se, né, com o apoio da cooperativa, do setor em que elas estavam, né, ligadas. Não desistir da atividade. Não desistiram e continuaram e tocaram, assim, que foram até exemplos para nós, entende? Pessoas de mais idade, mais novas. Isso faz a gente ver que vale a pena o nosso trabalho, né? Que estamos aí... Eu vou trazer uma informação para vocês aqui agora. Oi. Vocês citaram a Rosélia. Eu entrei na cooperativa em 2011. Então, eu trabalhei com o Paulo Machinski, na época, vocês vão lembrar, Secretaria-Geral. Que hoje já mudou todos os nomes. Hoje é tudo Secretaria-Geral. Sim. Acho que, bom, 2011, 12, ela por 2013, na época da Rosélia, eu fazia um pouquinho dos bastidores dos eventos de vocês. Vocês não sabiam, viu? Como eu fazia parte de serviços externos ali, então eu trabalhava com bastante unidades. E a Rosélia me procurava bastante para ajuda. Inclusive, buscar, tipo, palestrante em Curitiba. Às vezes eu ia para o aeroporto buscar palestrante. E eu ficava lá no fundinho ouvindo as palestras de vocês. Aí, ó, viu? Que legal. Que legal. Então, você já estava com o sangue da mulher cooperativista. Só observandinho de longe, nem acompanhando. era tudo novidade, então, para ele. Ele já estava ali conhecendo. Foi bastante. Talvez só, né? A gente fala Rosélia, citar que é a Rosélia Gomes, né? Que foi colaboradora da Castrolanda, hoje é esposa de cooperado e faz parte da comissão. É que senão pode ter outras coisas. Quem que é a Rosélia, né? Não a nossa Rosélia, como a gente brinca, né? Mas que é bem importante. Mas já fica o convite para a Rosélia voltar, já Com que ela certeza. conseguiu ela vir vinha, hoje. né? Ela vinha, mas
Enfim, né, Cleverson, eu acho que agora, não sei se você quer entrar no assunto do livro. Quero, né? é o que eu ia perguntar agora. Toda essa história bacana de vocês, Então... essa trajetória, hoje, claro, teve vários frutos no meio do caminho aí, como a Elisete mencionou, às vezes uma puxava a outra, mas teve um fruto bacana que saiu agora, né? Eu vou pedir pro Josué colocar na tela para nós aqui. Olha aí, ó. Olha Nosso orgulho. Olha que lindo. Mulher cooperativista. Então saiu o livro Você vai ver, da ó, mulher fica reparando no cooperativista. olho delas. Não, tá Pra brilhando. você ver, aqui, tá ó. assim, ó. Olha, falar desse livro, para mim, eu começo, a Elisete depois termina, né? É que assim, eu ia sair da comissão, né? Eu ia ficar um ano fora. Claro, No mínimo fiquei um ano, no né? mínimo um ano fora e não sabia se ia voltar ou não, né? E eu pensei assim, uma bela noite Deus me manda num sonho assim, mas escute, toda essa história vai ficar onde? Né? Porque assim, bem na verdade, lá atrás eu tive a vontade de continuar na comissão, de arrastar a comissão e contar toda essa história e depois se perde, porque a gente nota que tem muitas coisas que a gente perde no meio do caminho. E perdemos também algumas coisas, porque daí muda, uma hora é num setor, outra hora outro setor, e daí fotos e entrevistas. A gente não conseguiu achar tudo que a gente viveu nesses 15 anos. E eram 15 anos, né? Então, em outubro de 2023, então, tive esse sonho. Eu falei, mas o que... Claro, eu não gosto de ler, né? Então, jamais ia pensar num livro, né? Mas como eu tenho minha alma gêmea aqui do meu lado, né? Que pensa tudo... Eu levantei aquela manhã e aquilo me cutucou. Falei, Elisete, quero falar com você. Daí, vamos lá na Coelp, né? E senta lá tomar um café com bolo. Filosofar, né? Daí eu falei, Elisete, olha, mas nós temos que fazer alguma coisa. Inclusive, eu não é longe sei uma da outra ali, né? bem longe. Eu falei, Elisete, nós temos que fazer alguma coisa. O que você acha? A Elisete, na hora, né? Ela lê, ela sabe, ela gosta de ler. Vamos fazer um livro. Um livro, Elisete? Será um livro? Vamos fazer um livro. E a Elza já pensando, ai meu Deus, é sério que eu vou ter que ler um livro? Ai Deus, que caos. Na hora ela falou assim, um livro? Você tá louca? Eu odeio ler. Que história de livro é essa? Pois olha, rapaz do céu, sabe? E ali nasceu a nossa vontade, né? Então, tipo, a gente organizou uma comissão, que seria eu, a Elisete e a Rosélia, porque também não é todo mundo, não adianta pôr uma comissão muito grande. Tivemos, assim, em janeiro, a gente começou a ver quem que seria o escritor. Claro que a gente queria um escritor famoso, mas, assim, não tinha condição, né? Financeira, né? Nós temos verba estipulada. Temos orçamento. Se uma coisa, Cleverson, que a gente sempre cumpriu, foi com a verba que a gente tinha, né? Porque a gente tem um orçamento, Sim. a gente tem X para gastar. Há 3 anos atrás, a nossa verba dobrou, né? Que nós pedimos para o do Dia da Mulher, né? Nós pedimos para o Ciung, que com aquela verba a gente não tinha como continuar mesmo para fazer vários projetos, né? Então, a gente dobrou a nossa verba, mas a gente nunca gastou mais do que a gente tinha, nunca. A gente sempre procurou gastar o que a gente tem, a gente gasta. E aí, a gente não podia pegar um escritor que fosse tão caro e que, né, famoso. Até nós fomos atrás do que escreveu o livro da Castrolanda e não tinha condições mesmo. Financeiras, né? Nós não tínhamos dinheiro para um escritor de um nível, né? Alto e alto. tal. Mas aí, então, nós achamos um escritor, mas a gente ficou meio assim, meu Deus do céu. Escritor de Ponta Grossa. Era um escritor que facilitava, porque era mais fácil a gráfica e a impressão e tal. Mas no meio do caminho, assim, quer dizer, bem no comecinho, ele mesmo desistiu, porque eu digo que Deus não faz nada errado, né? Ele faz sempre certo. E nós tínhamos convidado o André antes desse escritor, mas o André nunca foi escritor. O André Kugler-Zahn, né? Que ele trabalha lá no Centro Cultural Castrolanda e que a nossa visão ele tem um perfil bem interessante e também capacidade, né, Elza? Uma pessoa muito inteligente e tinha muito conhecimento sobre as mulheres cooperativistas por causa do museu, né, do Centro Cultural, e ele tinha muita história lá.
Tanto que, rapaz do céu, agora brilha os olhinhos, sabe? Porque quando ele apresentou para nós o primeiro capítulo, né, Elisete? Nós Foi quase fantástico. choramos. Porque, assim, a gente não pediu para ele nem um minuto que ele fizesse um pouco da história anterior à Aos 15 mulher anos, cooperativista, sabe? E o primeiro capítulo foi todo dedicado às mulheres anterior a nós. As pioneiras. As pioneiras. A história da Castrolanda Cooperativa. E assim, olha como tudo vai casando, né? Tinha um escritor, mas assim, já tava naquela coisa de será que é ele, será que não é? E aí ele desistiu. E aí surge o André, que tá ali próximo, tá na colônia, sabe a história da cooperativa, acompanha a história das mulheres. Assim, era a pessoa perfeita para isso, né? Casou perfeitamente. Provavelmente aham. o outro teria que ter um tempo para estudar a história da mulher, Sim. estudar E toda a ele já história de tinha- vocês. E não que ele não fosse fazer um bom trabalho, Não, faria. longe disso, mas talvez ele não teria essa sensibilidade que o André teve. Sim. Porque eu acho que a escrita do André, ele traz muito essa questão da sensibilidade, da vivência e do conhecimento dele ali. Né? Sim. Porque ele faz parte daquilo, ele tá ali naquele meio. E uma pessoa de fora, ela ia escrever como uma história que ela não, talvez não participou, não vivenciou, né? Ele foi brilhante. Ele trouxe para nós, porque assim, nós levamos a ele todas as informações que nós tínhamos, né? E ele veio com a escrita, né? Que isso a gente eu jamais teria capacidade de escrever. E quando você vai lendo e vai, sabe, folhear, até eu li o livro inteiro. Olha, conseguimos. Conseguimos. Já dá pra Elza colocar lá nas metas. Ler um livro. Leu. Pelo menos um, né? Então, foi brilhante, sabe? E daí a capa, a Simone também, que foi parceira, que fez a diagramação, o formato do livro. Isso a gente não conta tudo a história, né? Não, mas Elisete? podemos contar um pouquinho, Elza. Quando, né? Então, o André, ele fez entrevista comigo, com a Elza, com a Rosélia, com mais umas 20 pessoas, Umas né? 30 pessoas. Para ele poder fez. montar a visão de cada um e tudo mais. E a gente foi, quando a gente conversou com o conselho, né? Com o executivo, vamos dizer assim, do conselho. Não, vocês fazer um livro? Não, tem que ser no formato de uma revista, que nem tem a nossa revista, que é trimestral, coisa assim. Porque a cooperativa levou 70 anos para escrever um livro, agora vocês em 15 já têm essa pretensão. Tá bom, aceitamos, né? Vai ser uma revista e tudo mais, né, Elza? Sim. E a gente acompanhou muito de perto, porque cada capítulo, cada coisa que o André fazia, essas 3 pessoas, Rosélia, Elza e eu, a gente lia, a gente dava sugestões, a gente, né, fazia... Mudava alguma fazia uma revisão. A Elza disse que leu o livro agora, depois de pronto, mas o que nós já lemos esse livro em capítulos para... No caso, você já leu 2 vezes. 2 tá? vezes. Mais até. Então, era para ser uma revista, né, Elza? Sim. Aí agora, né, no final desse ano, a gente imprimiu todo o material, todo o formato já diagramado. Não sei se é assim que fala, né? Isso aí. E pediu para conversar com o nosso presidente, né, do conselho, o Willem, para mostrar para ele aquele material. Era 200 e poucas páginas. A Elza estava viajando, foi Rosélia e eu conversar com ele para sensibilizá-lo de deixar que fosse um livro. E conseguimos, né? Ou teria que ser uma revista bem grande. Nossa, ia ficar impossível, porque são 200 e tantas páginas, né? Então, o Willem viu esse material, viu que era uma coisa, né, bem montada e nos permitiu, né? E a gente sempre trabalhando olha, não podemos gastar aqui, ali, dentro do orçamento para caber no... E aí a gente foi juntando um orçamento daqui, um orçamento daqui. Não, então a gente tira isso. Economiza A gente aqui. abre mão disso aqui, mas coloca aqui. E deu certo de imprimir o livro. Qual foi o tempo desde a ideia que vocês tiveram até o lançamento? Foi recente o lançamento? Foi recente, foi semana passada. Não foi no Dia da Mulher? Foi. Não. É No que Dia da nós Mulher. comemoramos dia 13, né? O Dia da Mulher era 8, que era sábado, e a gente fez o evento dia 13. Então, e ali foi dia foi o 13, lançamento, o né, livro. do livro. Como a Elza falou, né, o sonho e a primeira ideia
foi em outubro, mais ou menos, de 2023. Daí ali a gente começou, né, a ver o pessoal começou a nos ajudar, a assessoria, a própria comissão, porque nós falamos na comissão do livro, Elza, Rosélia e eu, mas nós fazíamos, com exceção da Elza no passado, parte da comissão, né, das mulheres cooperativistas. Elas estavam sempre nos apoiando e junto do projeto. Então, foi em outubro de 2023 que surgiu a ideia e ficou pronto agora. Nós tínhamos a pretensão, porque desconhecia que era uma coisa mais complexa, né, até chegar ao livro editado mesmo, pronto. A nossa pretensão era que em março de 2025, que faria 15 anos, estaria 24. pronto. Desculpe, 24. Março de 24. Mas a gente viu na caminhada que era impossível. Não, daí ficou para esse ano, né? E aí, esse ano lançamos o livro. Lançamos o livro e até o livro foi o presente das mulheres. Acho que tem outra foto ali do livro. Até quem estava presente no evento pôde levar um exemplar para casa. Isso mesmo. Sim. E cada um levou, né? Nós quem fizemos... não estava lá? Como é que... Quem não estava lá? Agora eu vou fazer propaganda. Agora ela vai fazer propaganda. Agora é o momento merchan. Pensa no nosso público agora. O pessoal ficou super interessado, eles querem um livro também. Como é que faz? Temos pessoas que não estavam lá e que foram entrevistadas. E que vão receber um exemplar. Vão receber um exemplar. Mas assim, às vezes, eu quero ler um livro, tenho interesse e não estava no evento, não estou envolvida com isso. Então, a gente abriu algumas unidades para venda. E aí, a gente está vendendo lá na cooperativa esse exemplar, é direto com a área de cooperativismo. Então, pode chegar lá no nosso setor ou mandar uma mensagem. Tem a Cristiane e tem a Manu. Então, qualquer uma de nós três, a gente consegue ajudar. Né? A gente tem um número limitado, então não posso chegar lá e querer comprar 200 livros, porque não vai conseguir. Não vai ter. Não vai ter, né? Mas é um número, assim, limitado. E a gente abriu para venda até porque, assim, às vezes eu quero dar de presente para alguém, eu quero que alguém também conheça essa história. É um material legal, ficou um livro lindo, é uma história linda. E a gente fez uma embalagem super bonita, toda delicada para o dia. Então, assim, é algo legal, sabe? Para se dar de presente ou até mesmo para ter em casa como símbolo aí desses 15 anos das mulheres. E também, né, a gente recebe bastante visita de outras cooperativas, né? De grupos de mulheres que vêm conhecer a Castrolanda e muitas vezes esse nosso movimento Mulher Cooperativista e que a gente pensou em presentear essas pessoas quando vêm até nós, né? Não todos, porque seria uma quantidade muito grande, mas a coordenadora, ou quem traz o grupo, para que eles possam conhecer a verdadeira história, né? Até porque, Cleverson, as nossas mulheres aqui da Castrolanda, elas são referência para outras cooperativas, tá? Isso que eu ia levantar agora. A gente está super ligado aqui, você viu? A Elza comentou que lá no início foi fazer o PDL, então fizeram visitas em outras cooperativas. Então, hoje, podemos considerar que vocês são uma referência também onde outras mulheres e outras cooperativas nos visitam. Sim. Nós temos, sim, eu posso dizer, o orgulho que a própria OCB, né, Organização das Cooperativas do Brasil, entraram já em contato conosco, querem conhecer como que nós fizemos para montar isso. E muitas outras cooperativas, né, querem saber. E a gente sempre diz assim, não se deve inventar a roda, né? Uhum. Eu sempre acredito muito aprendi, não faz muito essa palavra, sororidade, que é a união das mulheres, a capacidade de uma ajudar a outra, estar disponível. Então, tudo que nós, às vezes, levamos anos para aprender, né, Elza? Sim. Hoje a gente está aberto a várias pessoas que nos procuram nesse sentido, né? E é muito legal, a gente recebe alguns grupos que eles vêm para conhecer a cooperativa, mas principalmente para conversar com as mulheres. Então, a gente faz ali um momento de conversa, de troca. Então, vem aquela mulherada, desce um ônibus cheio de mulher para conversar com elas, porque realmente hoje a mulher cooperativista Castrolanda é referência. Legal, gente. Graças a Deus. E você vai perguntar quanto é o livro?
Precisa. Porque eu acho, sim, que esse livro valeria uma fortuna, no meu ver. Muito, muito assim. Mas o que nós fizemos na realidade com relação ao preço? Porque eu acho assim, quanto mais pessoas lerem, quanto mais pessoas souberem da nossa história, melhor, né? Então, a gente fez um custo que eu acredito que vários livros são bem mais caros do que o nosso. Claro que o nosso vai ser mais famoso, mas, enfim, vai custar R$50, É né? que o nosso livro, Elza, tem muito sentimento ali dentro Nossa, ele dele, está carregado, né? pesado de Pesado. sentimento. E também, Elza, talvez só lembrando, né, no livro, a gente fez uma homenagem para Leila, né, Sim. Gomes, que foi Nos ajudou. o carro-chefe da AgroLeite por tantos anos e que também sempre foi uma grande parceira da mulher cooperativista. Tanto que na própria AgroLeite sempre tem o evento, o painel da mulher cooperativista que a gente organiza, né, dentro da AgroLeite. Então, a gente fez essa homenagem à Leila, né, porque foi uma pessoa que Sempre estava conosco. Nos apoiou muito, sempre, né? muito, sempre. Tem até, Elza, eu acho, que só comentando, né, porque isso aqui é uma coisa bem leve, ainda hoje existem homens que pensam, esse negócio das mulheres aí, elas se reúnem para tomar café, né? Só Não cafezinho. são todos, viu? Alguns casos. Ainda existe. Ainda existe, mas eu penso assim que quem conhece realmente o trabalho, né, da mulher cooperativista não tem dúvidas de que é uma coisa séria e que a gente põe muito coração e trabalho dentro disso. E acho que... Pode falar. Eu ia só comentar, nossa, hoje nós temos muito apoio do Conselho, né, de Administração, a assessoria de cooperativismo, né, a Luíse que está aqui, a Cris e a Manu que nos adotaram, eu brinco assim, e que verdade. fazem de tudo para que tudo possa acontecer, né, dentro do Mulher Cooperativista. Então, assim, isso é muito importante, né? Não é um trabalho só nosso, né? É uma junção de forças. Ai, que bom. Eu vejo que a cada evento, cada ação que o Mulher Cooperativista traz, a gente está conseguindo mostrar cada vez mais o propósito, né? O que acontece por trás daquilo. Então, uma imersão. Por exemplo, ano passado, a gente teve ali uma imersão pro norte do estado, em que a gente foi numa cooperativa de etanol de milho. Mas por quê? Né? Algumas pessoas falam, as mulheres estão indo só passear lá. Não, a gente foi numa cooperativa de etanol de milho realmente para conhecer. Né? A Castrolanda está falando tanto ali no planejamento estratégico de diversificação da propriedade, e por que não aquele que já tem milho estudar? Não que isso vai acontecer, mas é um estudo, olhar para a viabilidade daquilo, ver o interesse, conhecer coisa nova. Então, a gente sai daqui para realmente ir estudar e conhecer em outros lugares. Então, isso também a gente está conseguindo mostrar qual é o nosso propósito. Né? A Elza trouxe ali a questão, teve uma época lá que veio uma senhorinha e nunca tinha ficado num hotel. Então, além de toda essa questão técnica de conhecimento, tem a vivência. Então, são várias mulheres que compartilham as suas histórias, compartilham as suas experiências, saem um pouco da rotina delas para esparecer e conhecer coisa nova, ter um olhar diferente. Então, toda essa bagagem que elas trazem quando elas voltam para suas propriedades é o que faz sentido para nós e é o nosso propósito. Né? Então, a gente está ali buscando fazer essas imersões ou os nossos eventos com relação ao que a cooperativa pede e o que a cooperativa está planejando, até porque nós queremos que a cooperativa cresça e os nossos produtores também. Não adianta só um crescer, porque daí a balança fica desequilibrada, né? Então, tudo tem esse propósito, tem todo um estudo por trás, para onde a gente vai, o que a gente vai fazer, o que a gente quer aprender. Isso eu estou falando de imersões, mas digo em todos os treinamentos, todos os eventos, né? O Dia da Mulher não é só um jantar. Existe uma palestra, né? Esse ano teve o lançamento do livro, mas é realmente um momento ali para a gente ressignificar, né, a mulher, trazer força, falar um pouco, desenvolver ela, falar da potência que ela tem e do lugar que ela pode ocupar dentro da propriedade, apoiando ali ou na gestão, enfim. É porque as mulheres sempre ficaram muito nos bastidores, né? Tanto na propriedade quanto em cooperativa. Então, e acho que esse evento também, né, Elisete, a gente traz as mulheres como protagonistas. Sim. Porque é um evento para elas.
né? Então, é o momento certeza. delas serem protagonistas. E também incentivar para que elas sejam protagonistas. Tem espaço para todo mundo. Com Né? Eu certeza. gosto muito que a Elisete fala. A gente não quer tomar o espaço de ninguém. Não é essa a intenção. Nunca foi e nunca será. Né? A gente está desenvolvendo todas essas mulheres para que junto com quem está na propriedade, seja o seu marido, os seus filhos, a sua família, para que todos eles cresçam juntos. Não é a mulher chegar lá e comandar tudo e falar, eu que mando aqui. Não é isso, né? Agora sou eu. De jeito nenhum. Não, Não, é desenvolver longe toda disso. essa cadeia. Então, Sim. tem a mulher, tem o jovem, tem os outros treinamentos para cooperados, porque a gente pensa num todo. Tudo. Com certeza. Legal, gente. Que mais? Na verdade, eu queria só dar uma triste notícia. Nosso Já passou tempo... tempo, né? Terminou. Você viu? Você achava que não Mas foi tinha legal. assunto? Não. Tinha assunto, hein? Adorei. E se ficar, tem mais assunto, Vai, né? mais assunto. E vai. Que nós resumimos tudo. Tudo. Aham. Vamos fazer uma segunda... Uma segunda Parte edição. dois. Parte 2. O retorno. O retorno. Meninas, obrigado Imagina. pela participação de vocês. Eu queria deixar uma mensagem final com vocês, na verdade. Vou deixar a mensagem final com elas. Eu gostaria de agradecer, né, a lembrança da mulher cooperativista dentro desse projeto do Conecta e também do nosso livro. É um prazer enorme estar aqui com você e a gente viu que falta tempo, né? Agradecer a Luísa que nos trouxe essa possibilidade, né, que você passou e estamos aí. Juntos, somos fortes, né? Com certeza. E o coração azul, Coração né? azul. É verdade. Elza. Também agradeço você de todo o coração pelo apoio, né? Hoje, graças a Deus, a gente vê que eles não olham a gente com olhos assim, não, essas mulheres não vão fazer nada. Não, ao contrário, nós estamos somando e vamos, né? Luiz, e não tem nem como agradecer vocês, Imagina. porque as mulheres não seriam nada se não tivesse o setor de vocês, né? E vocês três são muito para nós e a gente agradece de coração, né? E que a gente continue trabalhando. O meu pai sempre falava assim, escute, quando o seu Franz era presidente da cooperativa, só para fechar, para vocês verem quanto tempo eu ia para a cooperativa. Escute, e o seu Franz vai te pagar o teu salário, que você está indo lá toda semana? Eu ia toda semana, né? Então, tipo assim, meu pai pegava no meu pé e ainda falava para os meninos, meu Deus do céu, se eu demorar muito aqui, eu estou trabalhando mais aqui do que lá, né? Importante te falar só uma coisa, todo o nosso trabalho das mulheres é totalmente voluntário. Nós não recebemos nada para estar lá, só o coração mesmo que vai com amor, então a gente não recebe para isso, por isso que a gente ama tanto aquilo que a gente faz, né? Se tantas pessoas se dedicassem como a gente se dedica assim, nós teríamos um país maravilhoso, né? Porque não é dinheiro, é amor mesmo envolvido, né? Muito obrigada a você, muito obrigada, Luiz, você e as meninas. E a minha alma gêmea aqui, minha amiguinha. Deus abençoe. Faremos né? muito livros. A Elza vai gostar muito de Ela vai ler mais certeza. livros. Obrigada. De nada, gente. Pessoal, abração, até o próximo episódio.